Você deve usar peso leve, ou pesado, para desenvolver músculos mais rápido. Bem, todo mundo parece ter sua própria opinião sobre este assunto. Alguns acreditam que altas repetições e exercícios do tipo calistênico com peso corporal são os melhores. Enquanto isso, outros juram que o treinamento com pesos pesados de baixa repetição é melhor para o crescimento muscular mais rápido. Portanto, hoje quero falar sobre qual estilo de treinamento levará aos melhores resultados para você pessoalmente, com base nos dados científicos, em vez de vir aqui e apenas dar outra opinião. Para realmente descobrir a resposta, primeiro temos que ter clareza sobre o que é a intensidade do treinamento. Na ciência do exercício, a intensidade do treinamento refere-se à porcentagem de sua repetição máxima com a qual você pode treinar. Então, se você estivesse usando 100% de sua repetição máxima, isso significaria que você está usando uma carga de peso tão pesada que você só consegue completar uma repetição e nada mais. Por outro lado, 80% do seu máximo de uma repetição seria uma carga de peso que você provavelmente poderia repetir por 7 a 8 repetições antes de atingir a exaustão, e cada nível de intensidade de treinamento, seja 70, 80 ou 90%, se correlaciona com uma certa contagem de repetições com base em dados coletados de muitos estudos de treinamento de força, e você pode ver todos esses dados simplificados na tabela que você vê à sua frente agora. Como você pode ver, é bastante óbvio que se você treinar com menos peso ou uma porcentagem menor de sua repetição máxima, você poderá fazer mais repetições, mas se você treinar com pesos mais pesados ou uma porcentagem maior de sua repetição máxima, você só poderá realizar menos repetições de maneira bastante direta. Então, vamos ver por que alguns levantadores afirmam que você deve treinar com pesos leves se quiser maximizar o crescimento muscular, e por que eles recomendam que você faça de 15 a 25 repetições por série. Bem, primeiro, o povo das altas repetições afirma que pesos leves e altas repetições são melhores porque criam muito estresse metabólico, que é um processo fisiológico que acontece durante o treinamento de resistência como resposta a baixos níveis de energia dentro da célula que leva a acúmulo metabólico, como lactato, fosfato inorgânico e íons de hidrogênio. Em segundo lugar, treinar com altas repetições muitas vezes parece mais eficaz. Quero dizer, você recebe um gás enorme e consegue ver seus músculos explodirem quando se olha no espelho da academia. Então, será que esse deve ser o estilo de treinamento ideal? Bem, não necessariamente. Não há nada de mágico em fazer treinamento com peso leve e alta repetição. Também não é uma estratégia ruim para o crescimento muscular, e muitos fisiculturistas famosos confiam principalmente no treinamento com pesos leves, mas não há nada de mágico nisso. Por exemplo, vários estudos descobriram que você pode desenvolver a mesma quantidade de músculo com repetições baixas, moderadas e altas. Mergulhando mais fundo nos dados, a pesquisa mostra que séries de repetições muito altas, onde você usa apenas 30% de sua repetição máxima, podem estimular tanto o crescimento muscular quanto uma série de repetições de musculação tradicional, onde você usa 80% de sua repetição máxima. Mas, por favor, antes de presumir que pode usar qualquer carga de peso ou qualquer faixa de repetições para desenvolver músculos, ouça-me, porque não é tão simples na vida real quanto esses estudos que são feitos em um ambiente controlado de laboratório. Especificamente, há 3 coisas importantes a serem lembradas. Primeiro, é muito improvável que o treinamento com repetições muito baixas, como fazer 1 ou 2 repetições por série, seja ideal para o crescimento muscular. Podemos ver isso em um estudo que descobriu que fazer 8 séries pesadas de uma repetição máxima levou a resultados piores do que 8 séries de 8 a 12 repetições. Então certifique-se de selecionar uma carga de peso que permita que você inclua pelo menos 3 repetições por série, se você quiser maximizar o crescimento muscular. Em segundo lugar, treinar com cargas muito pesadas para baixas repetições é muito mais estressante para suas articulações e tecidos conjuntivos, em comparação com o treinamento com uma faixa de repetições moderada ou alta. Mesmo se você olhar para os estudos que descobriram que as pessoas que treinaram com poucas repetições ganham a mesma quantidade de músculo, você também costuma ver que elas também tiveram uma maior taxa de lesões. Então o treinamento com poucas repetições pode não ser ideal se você tiver dores ou lesões nas articulações, ou se houver algum outro motivo que o torne mais suscetível a lesões. Além disso, mesmo se você gosta de treinar com peso muito pesado para uma quantidade baixa de repetições, eu não recomendaria fazer isso para exercícios isolados, como bíceps ou elevações laterais,
porque simplesmente é muito difícil manter a forma adequada ao fazer esses movimentos isolados com pesos pesados, e é muito mais provável que você trapaceie e use o impulso. Exercícios compostos, como agachamento, supino e levantamento terra, por outro lado, podem ser realizados com cargas mais pesadas e para repetições mais baixas, sem problemas, desde que você mantenha a postura adequada e tente fazer pelo menos 3 repetições. Agora, vamos olhar para a outra extremidade do espectro, em altas repetições. Imediatamente, encontramos nosso terceiro problema com a seleção de qualquer intervalo aleatório de repetições. Para desenvolver a mesma quantidade de músculo com séries de repetições altas, que você faria com séries de repetições moderadas, você teria que treinar até a exaustão. As pesquisas indicam que se você não treinar até a exaustão com essas séries de repetições mais altas, você não colherá todos os benefícios. Uma vez que a maioria das pessoas não tem resistência para fazer 5 séries até a exaustão com um peso muito leve, digamos, com 30% de sua repetição máxima, tende a ser melhor fazer mais séries em intervalos de repetições moderados e baixos. Pense nisso. Se você estiver usando cerca de 30% de seu máximo de uma repetição, você poderá repetir entre cerca de 25 a 35 repetições. Você vai ter resistência para fazer isso por 5 sets. Além disso, você será capaz de manter sua mente focada por 25 a 35 repetições sem desistir ou recorrer a uma postura horrível antes de realmente atingir a exaustão. Imagine o que aconteceria se você fizesse 50% de sua repetição máxima para um exercício como agachamento e tentasse fazer o máximo de repetições possível. Você provavelmente estaria completamente exausto depois de apenas uma série. Com tudo isso dito, não evite completamente o treinamento de alta repetição, ou qualquer faixa de repetição. Na verdade, você pode usar conjuntos de repetições mais altos para exercícios isolados, como elevações laterais ou bíceps, onde a fadiga excessiva não é um problema. E pesquisas mostram que você vai desenvolver mais músculos quando treinar com uma variedade de repetições, em vez de sempre tentar atingir o mesmo número de repetições a cada série. A razão para isso é que diferentes faixas de repetições enfatizam diferentes vias de construção muscular no corpo. O treinamento de alta repetição, por exemplo, desencadeia principalmente a via do estresse metabólico, que, como mencionei antes, é um processo que causa níveis de energia muito baixos dentro da célula e leva ao acúmulo de lactato, fosfato e íons de hidrogênio. Tudo isso tem seus benefícios para o crescimento muscular. Além disso, o treinamento de alta repetição também é melhor para treinar suas fibras musculares de contração lenta, que são fibras que não são tão fortes quanto as fibras de contração rápida, mas são mais resistentes à fadiga. Por outro lado, o treinamento com baixas repetições e pesos pesados cria grandes quantidades de tensão mecânica, e isso estimula o crescimento muscular de uma maneira diferente. Ele ativa proteínas especializadas e células musculares conhecidas como sensores mecânicos que, por sua vez, iniciam uma cascata de sinais genéticos e hormonais que estimulam seu corpo a desenvolver novo tecido muscular. Esses sensores mecânicos são ativados apenas por níveis muito altos de tensão, e é por isso que é benéfico incluir também treinamento de baixa repetição e peso pesado em sua rotina de exercício. Novamente, geralmente mais de 3 repetições é melhor para conjuntos de baixa repetição para prevenção de lesões e progresso mais rápido na construção muscular. Além de proporcionar maior tensão mecânica, baixas repetições e pesos pesados também são mais eficazes para treinar fibras musculares de contração rápida, que são fibras musculares que podem gerar muita força, mas também cansam muito rapidamente. Outro grande benefício de treinar com pesos pesados é que, embora séries de repetições mais baixas com peso pesado sejam ótimas para desenvolver músculos, elas também são uma das melhores maneiras de ficar fisicamente mais forte. E mesmo que você não se importe em ganhar força e você só queira se tornar o maior possível, os ganhos de força ainda são benéficos para os ganhos de tamanho. A pesquisa nos mostra que o desenvolvimento da força é acompanhado com o aumento dos níveis de ativação muscular durante o exercício. Desenvolver mais força com o treinamento com pesos pesados acaba beneficiando o crescimento muscular, mesmo se você treinar com repetições moderadas ou altas, porque os ganhos de força obtidos com suas séries de repetições mais baixas serão transferidos para suas séries de repetições moderadas e altas, permitindo que você levante uma carga de peso mais pesada para esses conjuntos também, levando a um maior crescimento muscular geral. Resumindo, é melhor incluir conjuntos de baixa repetição, repetição moderada e alta repetição, porque todas elas ativam diferentes vias de crescimento no corpo. Agora,
Do ponto de vista prático, você provavelmente quer fazer a maioria das séries com um intervalo moderado de repetições. É menos extenuante do que fazer muitas séries de altas repetições, e é menos desgastante para as articulações e tecidos conjuntivos do que se concentrar em levantar cargas muito pesadas para uma pequena quantidade de repetições. Então, deixe-me dar alguns exemplos de como você pode incorporar todas essas diferentes faixas de repetições em seus treinos para obter o máximo de resultados. Pessoalmente, minha maneira favorita é através da periodização. Ao usar a periodização, você pode mudar seus intervalos de repetições a cada treino, toda semana, ou todo mês. Pessoalmente, tenho visto melhores resultados ao mudar a cada mês, porque me dá tempo suficiente para me adaptar e ficar mais forte para a faixa de repetições específica em que estou trabalhando. Portanto, uma das maneiras mais simples de fazer isso é passar cerca de 3 a 4 semanas em uma das 3 faixas de repetições antes de passar para a próxima. As 3 faixas de repetições que funcionaram melhor para mim são 3 a 5 repetições, 6 a 8 repetições e 12 ou mais repetições. Então você passa de 3 a 4 semanas levantando uma carga de peso pesado suficiente que faz você atingir a exaustão dentro de 3 a 5 repetições. Nas próximas 3 a 4 semanas, você muda para a faixa de 6 a 8 repetições, onde você seleciona um peso mais leve do que você estava usando, mas ainda pesado o suficiente para atingir a exaustão dentro do seu novo intervalo de 6 a 8 repetições. Então, depois de 3 a 4 semanas, faça o mesmo para o intervalo de mais de 12 repetições, e simplesmente volte para o início. Isso deve ajudá-lo a ficar mais forte e desenvolver mais músculos mais rapidamente. Cada vez que você voltar a uma série de repetições anterior que você pode ter feito semanas ou meses atrás, tente aumentar o peso que você faz para essa faixa de repetições em comparação com a última vez. Agora, se você não quiser manter um intervalo de repetições por até um mês de cada vez, você também pode incorporar diferentes intervalos de repetições durante cada treino e definir esses intervalos de repetição de acordo com seus objetivos. Então, digamos que você não esteja muito focado em ganhar mais força à medida que ganha músculo. Você pode fazer apenas 15% de suas séries na faixa de 3 a 5 repetições, 70% de suas séries na faixa de 6 a 12 repetições, e 15% de suas séries na faixa de 13 ou mais repetições. E isso é apenas para dar a você uma ideia. Você não precisa fazer contas para descobrir isso ou ser exato com essa configuração. Você incorporaria apenas 1 a 2 séries pesadas, e 1 a 2 séries leves para cada 7 séries moderadas que você fizer, e entender que não há nada particularmente mágico nessa configuração, é apenas uma maneira de incorporar todas as faixas de repetições para estimulação muscular máxima. Outro cenário em que você também está focado em ganhar força, além de desenvolver músculos, seria realizar cerca de 30% de suas séries na faixa de 3 a 5 repetições, 60% de suas séries na faixa de 6 a 12 repetições, e apenas 10% de suas séries na faixa de 13 ou mais repetições. Um último cenário é se você for mais velho, for mais propenso a lesões, está se recuperando de uma lesão anterior, ou se você tiver dores nas articulações. Então você pode se concentrar mais no trabalho de alta repetição. As pessoas mais velhas podem se beneficiar especialmente de séries de alta repetição, porque têm menos tecido conjuntivo devido a uma menor taxa de renovação de proteínas, o que aumenta o risco de lesões ao treinar pesado, enfraquecendo articulações e tendões. Assim, para adultos mais velhos e pessoas com articulações ou lesões irritantes, podem fazer 0% de suas séries na faixa de 3 a 5 repetições, 60% de suas séries na faixa de 6 a 12 repetições, e 40% de suas séries na faixa de mais de 13 repetições. Então, de modo que, pessoalmente, eu ainda prefiro peso pesado sobre peso leve, mas incorporo todas as faixas de repetições, de baixo a alto, em minhas rotinas de treino, por causa dos benefícios óbvios. Bem, encerramos por aqui. Se você gostou deste vídeo, certifique-se de se inscrever neste canal. E com isso dito, até o próximo vídeo. Obrigado por assistir.